Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7. Quero ler a partir do versículo 11 ao versículo 17. O tema da ministração de hoje é quando Jesus encontra uma mãe em sofrimento. Quando Jesus encontra uma mãe em sofrimento. Estarei narrando, expondo a passagem da viúva de Naim. O texto diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus lhe disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quando Jesus encontra uma mãe em sofrimento. Nessa passagem, um grande comentarista, Hendricks, disse que nós vemos o encontro de duas multidões. Primeiro começa a narrativa dessa multidão da morte, o cortejo da morte, acompanhando essa mãe para fora da cidade, para o enterro do seu filho único. E ao sair da cidade, se encontraram com uma outra multidão, um outro cortejo, o cortejo da vida, que estava acompanhando Jesus para entrar na cidade. Mas ao ter um encontro do cortejo da morte com o cortejo da vida, a vida prevaleceu. As trevas não prevalecem contra a luz. A morte não prevalece contra o autor da vida. Quando Jesus e o cortejo da vida encontrou essa mãe sofrendo com o seu cortejo da morte, a vida prevaleceu. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança naquele que venceu a morte e ressuscitou, cuja morte não pôde detê-lo, porque ele é o autor da vida. Mas nós vemos aqui uma mulher com um sofrimento profundo. Já não era uma coisa fácil ser uma mulher no século I. Mas além de tudo, essa mulher era viúva, perdera o seu marido e muito provavelmente a grande parte do seu sustento. Tinha um único filho. Se tivesse a idade adulta, seria o único provedor. Se era uma criança, seria a sua única esperança de futuro, de legado. Também, por ser filho único, a sua única companhia. Mas essa mulher perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu o filho único, perdeu o legado, perdeu a companhia, perdeu a esperança. Só lhe restou um sofrimento absurdo. E um cortejo que acompanhava, mas não podia consolá-la. O cortejo podia estar ali com a multidão à sua volta, mas não podia restaurar, não podia transformar aquela situação que só Jesus mais tarde iria resolver. Mas o que me pega nessa mensagem, o que me toca, o que chama a minha atenção, é que no meio de toda aquela multidão, o texto diz que Jesus a viu. No versículo 13, ao vê-la o Senhor, Jesus viu aquela mulher, Jesus enxergou ali a sua dor. O texto não fala que essa viúva de Naim, sem o nome citado, estava clamando. O texto não fala que essa mulher foi até Jesus desesperada pedindo. Essa mulher estava sofrendo uma dor tão profunda, é uma dor inexprimível, que da sua boca não tinha palavras para sair, a não ser o sofrimento para desfrutar. Quantas vezes
você já não passou por isso. Eu lembro de algumas vezes na minha vida, onde a dor era tão grande, a situação era tão definitiva, tão sem esperança, que não nos resta nada. Não nos resta nem forças para chorar, nem forças para clamar, a não ser contemplar em silêncio, introspectivamente, essa profunda dor. Essa mulher estava ali sofrendo, mas Jesus enxergou a sua dor. Eu não tenho como ler essa passagem, ler essa expressão que Deus a viu, sem lembrar de Agar. Lá em Gênesis capítulo 16, Abraão e Saraí tinham uma promessa de Deus, mas Saraí, tentando forçar a barra, tentando dar uma ajudinha para Deus, teve uma ideia terrível, em estimular o seu marido a, através da serva Agar, tentar cumprir a promessa de Deus. Essa mulher foi usada, foi colocada nessa posição sem escolha, porque era escrava, para ter um filho. E assim o fez. E quando estava grávida, não sabendo ali lidar com aquela situação, começou a desprezar Saraí e ser perseguida, ser ali atormentada, ser ali atribulada. Então decidiu fugir. Fugiu daquela situação, grávida, sem esperança também, sem futuro. E estava ao lado de uma fonte, quando de repente apareceu um anjo, um mensageiro do Senhor, e a ordenou a voltá-la. E deu para ela uma promessa, que Deus cuidaria dela, mesmo naquela situação inesperada, indesejada. Deus cuidaria do seu futuro, Deus cuidaria do seu filho. E ali ela declarou que conheceu o El Roi, o Deus que vive e vê, o Deus que está vivo, mas enxerga também a nossa dor. O menino Ismael, que significa Deus ouve, nasceu, começou ali a crescer ao lado do filho da promessa, e depois de novo, no meio de grandes disputas, ela teve que fugir. Fugiu, foi expulsa, orientada por Saraí, foi expulsa de casa por Abraão, com um pouco de pão, um pouco de água, e no meio do deserto, aquela provisão escassa acabou, e ela, sem saber o que fazer, colocou o seu filho no canto para que morresse de fome, e ela não tivesse mais como ver-o morrer diante dela. De repente, o Deus que vive e vê, o El Roi, chega diante dela, abre os seus olhos, confirma a promessa e lhe dá a provisão. Essa mulher de Naim desfrutou daquilo que Agar desfrutou lá no início, no livro de Gênesis. Um Deus que está vivo, que é soberano, que é poderoso, mas que enxerga a nossa dor, que enxerga o nosso sofrimento no mais íntimo do nosso ser, principalmente aqueles que nós não temos nem coragem para expressar. E esse Deus, Jesus, não apenas enxerga a nossa dor, como o texto diz que ao vê-la se compadeceu. Jesus não apenas enxerga a nossa miséria, mas Ele se compadece da nossa miséria. Aurélio disse que compaixão é uma dor profunda pelo sofrimento alheio e um forte impulso de ajudar. Jesus então aqui demonstrou não apenas ver aquela mulher no seu íntimo, no meio da multidão, mas agora demonstra publicamente que se compadece, como um sumo sacerdote perfeito, que sabe o que é padecer, homem de dores, que como nós em tudo foi tentado, mas diferente de nós em nada pecou. Ele é o sacerdote perfeito, porque entende a nossa dor, a nossa luta, o nosso sofrimento, e se compadece dela. Não se afasta, não reprimina, não condena, se compadece, porque Ele sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus, do alto do seu sublime trono, da sua glória excelsa, se esvaziou, encarnou e até hoje se inclina para ouvir a nossa dor, para ouvir o nosso sofrer, para ouvir o nosso clamor. E Ele declara a ela: não chores, não como alguém que repreende o choro, como quem diz, olha, tenha pensamentos positivos, mas como alguém que declara que a intervenção chegou.
quando Jesus enxerga a nossa dor, Ele também traz a solução. E aqui vem a terceira parte que mais toca o meu coração, que mais me espanta. Jesus tocou a esquife, o caixão. Não era esse caixão como nós temos hoje, era uma espécie de maca aberta, onde era carregado o defunto sobre ela. E Jesus, fazendo aquilo que era repreensível pelos religiosos, ele se torna impuro ao tocar no esquife, ao tocar no defunto, antes de ressuscitá-lo. Lembra muito o que ele fez com o leproso. Antes de curá-lo, Jesus o tocou e o curou. Jesus se permitiu, como a gente ministrou aqui na vigília, ser tocado pela mulher que estava impura há 12 anos, com fluxo de sangue. Jesus não apenas enxerga a nossa dor, não apenas se compadece da nossa dor, mas Jesus também toca a nossa miséria. Ele não repele essa nossa miséria, o atrai em amor. Como um médico que não é apaixonado pela doença, mas ao ver o enfermo, ele se inclina, ele se impulsiona para resolver a solução. Dave Ortlund fala que quando Deus enxerga a nossa miséria, em vez de repulso, o que Ele tem é atração para resolver e solucionar na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas misérias, os nossos sofrimentos. Ele atrai sobre si, Ele mergulha na nossa miséria na encarnação, recebe sobre si todas as nossas dores, se faz maldição em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Essa dor, esse sofrimento que você carrega dentro de si, que você não encontra nem espaço para compartilhar, nessa manhã, de maneira breve, eu quero dizer para você: Deus está enxergando, não para a sua condenação, mas para a compaixão e para a transformação, porque quando Deus toca onde tem morte, aí vem a vida. Porque pela palavra dEle, pela palavra autoritativa daquele que fez tudo por meio da sua palavra, Ele nos restitui. Nós, quando vamos acompanhar as pessoas que estão enlutadas, nós podemos ali acompanhá-las, nós podemos consolá-las, nós podemos dar a presença, mas quando Jesus encontra a morte, Ele dá ordem, e a morte obedece. Aquele que venceu a morte, aquele que tem poder sobre a vida, Ele declara: filho, levante-se. E pelo poder autoritativo da palavra de Deus, Ele não apenas restaura a vida, mas Ele também restitui aquela mulher. Restitui àquela mulher o seu filho, restitui àquela mulher pelo poder da sua palavra a esperança de futuro, restitui àquela mulher pelo poder da sua palavra a alegria, Ele restitui àquela mulher a companhia, Ele restitui o legado, Ele restitui, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que quando encontra a morte, manifesta a alegria e a vida eternamente. E com qual propósito? O propósito da sua glorificação. Quando aquela multidão viu aqueles dois cortejos se encontraram, a morte e a vida, trombando nas portas da cidade, viram o poder de Jesus, todos tremeram e glorificaram ao Senhor. Deus visitou o seu povo. Cristo transforma a dor em testemunho. O nosso sofrimento é oportunidade de Deus glorificar o seu nome. O sofrimento que a gente padece tem a oportunidade de exaltar, bendizer o nome daquele que vive hoje e eternamente. Em Naim, meus irmãos, Jesus tocou a esquife de outro, mas no Calvário Ele assumiu a nossa sepultura. Em Naim, Jesus interrompeu um funeral, mas na cruz Ele entrou no funeral da humanidade. Em Naim, Jesus devolveu à mãe um filho, mas na cruz e na ressurreição Ele conduziu muitos à glória. Você sabe o que é a parte mais espetacular e esperançosa dessa passagem? É que essa mulher saiu no cortejo da morte,
mas ela regressou no cortejo da vida, no cortejo da ressurreição. Nós viemos a Jesus assim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era cego e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Essa madrugada eu fiquei lembrando disso, lendo essa passagem. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Para terminar mais uma vez, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora essa viúva volta para dentro da cidade declarando: agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. A gente chega diante de Jesus no cortejo do sofrimento, no cortejo da dor, no cortejo da morte, no cortejo da miséria. Ele olha para o nosso interior, enxerga aquilo que ninguém vê, e em vez de ter repulsa, tem compaixão, estende a sua mão para nós, toca na área mais podre, perdida, pecadora do nosso interior, que gera todo sofrimento, e transforma em vida. E agora essa mulher que estava indo no cortejo da morte, retorna no cortejo da glorificação, declarando que Ele estendeu a sua mão para ela, e onde havia morte, agora há vida, onde havia sofrimento, agora alegria, onde havia desesperança, agora há um futuro, porque Jesus estendeu a sua mão para ela. Vamos colocar de pé, vou convidar o ministério de louvor. Quero convidar você a apresentar-se diante do Senhor nessa manhã. Qual a área da sua vida? Qual a dor que você carrega? Traga hoje a sua dor para Cristo. Confie no Senhor que dá a vida. Quero convidar você nessa manhã, como todos os domingos são domingos da ressurreição, a sair do cortejo da morte, a sair do cortejo da desesperança e se unir ao cortejo da ressurreição, que com tremor e temor glorifica o nome de Jesus. A última palavra não pertence ao luto, a última palavra não pertence ao túmulo, nem à morte, pertence ao Senhor da vida. Esse texto não nos ensina de que Jesus irá ressuscitar todos os entes queridos que nós venhamos a perder, mas esse texto nos ensina que Jesus tem o poder da ressurreição, e todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. E um dia, ainda que você perdeu o seu filho, o seu marido,
o seu pai, a sua mãe, um dia, todos nós que estamos unidos a Cristo pela fé, nos reuniremos nesse cortejo eterno da celebração e da vitória, glorificando aquele que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém, amém.